Olá, quinto ano, ótima tarde. Vamos começar os nossos estudos para a tarde ficar melhor ainda, né? Vamos rever todos os assuntos, ou melhor, vamos rever agora neste momento alguns assuntos para melhorar o nosso aprendizado. Então, vamos começar por preposições que vocês já conhecem. Então, vamos lembrar um pouco a definição. O que é preposição? É a palavra invariável que liga duas outras palavras entre si. Vejam a frase, vou à praia. A preposição aqui é o a, porque faz a ligação entre a palavra vou e praia. Vou após o almoço. Quem é a preposição? Após. Luísa viajou com ele. Quem é a preposição aqui? O com. É quem faz a ligação entre as frases para que tenha um sentido completo. Frase, nós já sabemos que é aquela mensagem que tem sentido completo, né? Uso óculos desde criança. A preposição é o desde, porque faz a ligação entre uso óculos desde criança. Ligou uma palavra a outra ou essas duas palavras, a palavra criança. Então, vejam que faz todo sentido inserir a preposição, porque ela faz a ligação entre as palavras. Agora, nós vamos relembrar sobre a combinação e a contração da preposição, ok? Vejam só agora as frases que nós temos aí. Naquele dia que você viajou. Na frase naquele, nós temos aqui a preposição, Naquele é a contração da preposição. Por que contração? A contração é quando há alteração de fonema. Por exemplo, nós temos a preposição em mais o pronome demonstrativo aquele. Quando eu ligo a preposição em ao pronome demonstrativo aquele, forma a contração da preposição naquele. Naquele dia que você viajou. Lembra daquele menino? Nós temos aqui, outra contração, que é daquele. Como é formada a contração da preposição daquele? É formado da preposição de mais o pronome demonstrativo aquele. O de mais aquele formou daquele. Então, as contrações elas perdem o fonema, bem diferente da combinação, porque nós sabemos que na combinação a mais o forma ao. Veja que o fonema não teve alteração. Vejam só, vou ao parque. Vou ao parque. A preposição ao é uma combinação do a mais o o. Vejam que o som, quando a gente fala em fonema, nós estamos falando do som das letras. Veja que não houve alteração. A mais o, ao. Então, o ao é uma combinação da preposição, porque não houve alteração de fonema. Naquele é a preposição em, mais o pronome demonstrativo aquele. Em mais aquele forma naquele. Quando há uma alteração no fonema da preposição, nós chamamos de contração da preposição. Bem, quinto ano, agora nós iremos lembrar um pouco sobre a divisão de fração. Como vamos proceder? Nós temos aqui a divisão de fração, em que nós sabemos que vamos repetir a primeira fração, 2 meios, vai trocar o sinal de divisão pela multiplicação e vai inverter a segunda fração. O 5 é um denominador, vai virar numerador, e o 3, que é um numerador, vai virar um denominador. Agora eu vou multiplicar.
2 vezes 5 é 10 e 2 vezes 3 é igual a 6. Bem, gente, eu tenho que olhar se o resultado ele dá para se dá para simplificar. O que é simplificar, gente? É quando eu tenho um numerador e um denominador que dá para dividir pelo mesmo divisor, que nós chamamos de divisor comum. Então, vamos aqui. O 10 dá para dividir por 2 e o 6 também. 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. 5 terços, ele não tem divisor comum. Então, terminei aqui, viram só? Temos mais uma. 3 oitavos dividido por 2 sextos. Repete o 3 oitavos, troca o sinal da divisão pela multiplicação. Viram só? Eu troco a divisão pela multiplicação. Eu faço uma operação inversa, né? E aí eu vou trocar numerador. O 2 vai virar, ó, primeiro, eu pego o 6, que é denominador, e vai virar numerador. Eu pego o numerador 2 e vai virar denominador. E faço a multiplicação. 3 vezes 6 é igual a 18 e 8 vezes 2 dá 16. E aí, quinto ano, é simplificável? Claro que é, pelo 2. Nós temos aí divisor comum. O 2 é um divisor comum ao 18 e ao 16. 18 dividido por 2, que vai dar 9, e 16 dividido por 2, que vai dar 8. O 9 oitavos, nós temos aqui uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E vamos ver se ele é simplificável. Não, não há divisor comum entre o 9 e o 8. Então, nós paramos por aqui. Viram só como fica, gente? Mais uma. 5 nonos dividido por 2 terços. Repete a primeira fração, 5 nonos. Troca a divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. O 3 vai virar numerador, o 2 vai virar denominador e multiplica. 5 vezes 3 são 15, 9 vezes 2 é 18. E aí, dá para simplificar? Sim, por 3. 15 por 3, 18 por 3. 15 por 3 é igual a 5 e 18 por 3 é igual a 6. Porque 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 3, 18. Há um divisor comum para 5 e 6? Não. Então, terminamos por aqui. Bem, a nossa próxima é 2 quartos dividido por 2 terços. Repete a primeira, como eu já falei para vocês. Troca o sinal da divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. O 3 vai subir e o 2 vai descer. E vamos multiplicar. 2 vezes 3 é 6 e 4 vezes 2, 8. Simplificável? Sim, com certeza. Nós temos aqui um mesmo divisor comum, que é o 2. 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, não tem nenhum divisor comum a 3 quartos. Então, paramos a divisão quando não encontramos um divisor comum. Ou seja, aquele mesmo número que eu uso para dividir o numerador e o denominador. Bem, vamos fazer nossa última. 4 sextos dividido por 2 sétimos. Vai repetir o 4 sextos, vai trocar a divisão pela multiplicação, vai inverter a segunda fração. 7 vai virar numerador, o 2 vai virar denominador. E vamos agora resolver a multiplicação. Bem, 4 vezes 7, que é igual a 28, e 6 vezes 2, que é igual a 12. Simplificável? Vamos ver? Sim, dá para simplificar por 2. Primeiro vamos dividir, depois colocar a igualdade. 28 dividido por 2, que é igual a 14, e 12 dividido por 2, que é igual a 6. E aí, 14 sextos é simplificável? Tem o mesmo divisor comum? Sim, tem o número 2. Olha, gente, o 6 dá até para dividir por 3, só que o 14 não dá. Então, o 2 é o divisor comum entre os dois. 14 dividido por 2 vai dar 7
e 6 dividido por 2, que vai dar 3. E aí, 7/3 tem algum divisor comum? Ou seja, existe algum número, um mesmo número que dê para dividir o 7 e o 3? Não, quando eu não acho este divisor comum, este mesmo número que dá para dividir numerador e denominador, pronto, terminei, acabei de fazer a minha simplificação. Bem, meninos, agora nós temos aí a nossa atividade do caderno, quinto ano responda. Primeiro, revisando os assuntos estudados, defina a preposição. Número 2, escreva 2 frases contendo preposições. Número 3, circule os advérbios e classifique-os. Você vai circular os advérbios que estão nas frases do número 3 e vai classificá-los, dizendo quem é advérbio de tempo, de lugar. Depois, no número 4, nós temos aí, calcule as frações com divisão. Em seguida, número 5. Bem, gente, vamos voltar a falar de sentimentos, né? Como sempre, eu estou repetindo a mesma palavra. É inevitável não termos sentimentos, porque é natural do ser humano. Sentimentos bons, sentimentos ruins, mesmo que nós não queiramos, eles vão estar presentes na nossa vida. Bem, mas nós sabemos que nós devemos muitas vezes evitar aqueles sentimentos ruins que vêm. Mesmo quando eles aparecem por algum motivo, nós precisamos ser mais fortes do que eles e evitá-los, deixando aflorar na nossa vida os sentimentos bons, porque fazem bem para nós e para as pessoas com quem vivemos. Bem, gente, como está chegando o Natal, uma época tão maravilhosa, né? Que parece que as pessoas ficam mais felizes, mas nós devemos levar este Natal para toda a nossa vida. Não vamos deixar para mostrar os bons sentimentos só na época do Natal. Vamos vivenciar esses bons sentimentos por todos os dias. Então, no número 5, quais tipos de sentimentos são vivenciados no Natal? Número 6, para você, Jesus representa algum sentimento? Comente. Número 7, elabore um texto sobre o Natal. Bem, boa atividade, mais tarde nos veremos na nossa aula do Zoom. Até mais.